Meus amigos, saudações fraternas. Estou aqui entrando na máquina de vocês para uma experiência e, de certa forma, com alguma instrução. Em O Livro dos Espíritos, na questão 200, nós encontramos Kardec perguntando aos espíritos, Kardec da intimidade, Allan Kardec, perguntando se os espíritos têm sexos, se os espíritos têm sexo. E em resposta, os espíritos nos informam que não como a gente entende, né? Pois os sexos dependem do organismo. Entre os espíritos, há apenas amor, simpatia e identidade de sentimentos. Mas por que eu busquei esta pergunta de O Livro dos Espíritos? Porque me perguntaram. Foi-me perguntado, e eu respondi com base na doutrina, e um pouco mais, para colocar um pouco mais de ênfase da didática na coisa, do aprendizado. E nós observamos que nos dias atuais a mídia está avançando, está entrando dentro da comunicação, do conhecimento da doutrina, ou trazendo para muitos as informações, ainda que não totalmente claras como se gostaria, mas sempre se dá ideia. Nós tivemos a história do Dr. Bezerra de Menezes, tivemos Chico Xavier, as mães de Chico, Nosso Lar. Nosso Lar foi muito interessante, além dos outros. Mas Nosso Lar foi interessante por quê? Porque, primeiro, que muita gente foi ao cinema. Tivemos uma bilheteria enorme sobre esse filme, Nosso Lar. E nesses assistentes, nessas pessoas que foram assistir o filme, dentre eles tinha muitos espíritas. Obviamente, nós prestigiamos a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Mas também tivemos curiosos, pessoas que estão com um pé lá e um pé cá, vai na doutrina, vai na outra igreja, vai tomar um passe, mas assiste uma missa, por exemplo. Então essas pessoas ainda não estão bem informadas nesse sentido. Então, quando me perguntaram sobre isso, sobre se o espírito tem sexo, eu bolei uma forma de ensinar aqueles que me procurassem. Eu quero deixar para vocês, embora seja coisa didática simples, mas sempre é interessante reviver. A revisão da matéria é sempre interessante. Então, vamos voltar à pergunta número 27 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se existia no universo dois elementos, matéria ou espírito e matéria, os espíritos respondem que espírito e matéria, mas sobretudo Deus. Seriam as três coisas, três elementos formadores do universo, que estavam no universo. Deus, espírito e matéria. Muito bem. Allan Kardec, na obra básica, ensina-nos que o espírito seria o termo para quando nós estivéssemos fora da matéria orgânica. E que quando estivéssemos dentro da matéria orgânica, para modo didático, seriam chamados de alma. Muito bem. Então, espírito e matéria, supervisão divina. A matéria, para que ela se reproduza, para que ela procrie, para que ela vá adiante, trazendo mais corpos orgânicos, há a necessidade do sexo. O feminino e o masculino, com seus órgãos genitais, para que haja a produção, para que haja
a produção, digamos assim, dos corpos materiais, orgânicos, que seriam o habitat do espírito, ou dos espíritos. Então, dentro do organismo humano, não só o humano, como também os animais, também os vegetais, tem o androceu, o gineceu, são os seus órgãos reprodutivos. O homem e a mulher, que é no caso, que estamos me referindo mais, teriam os seus órgãos reprodutivos. Então, para que haja a formação do corpo físico, tem a necessidade do encontro dos gametas, masculino e feminino, o espermatozoide e o óvulo. Então, na minha explicação, para aquele leigo que me perguntasse, eu faria uma rápida explanação dizendo que a conjugação, o espermatozoide, que são milhões, 100 e tantos milhões, 200 milhões, até 400 milhões de espermatozoides, que na sua busca frenética do óvulo no corpo da mulher, ali via de regra, como normalidade, penetra no óvulo. Há casos, 2, 3, mas via de regra é que é a normalidade, onde esse irá então se conjugar, penetrar no óvulo, formando então o que chama-se na biologia de ovo ou zigoto. Então há essa conjugação, há essa formação, e ele vai então se transformando, vai havendo a sua clivar, ou melhor, depois de conjugados, ele faz a sua anidação, percorrendo até o útero, onde se aloja, e ali então a clivagem, as transformações no caso, o ovo, né, ou o zigoto, transformando-se em 2, 4, 8, 16, assim vai até formar o que chama-se de mórula. Depois a mórula vem a gástula, a blástula, e começa então a vir os folhetos embrionários, começa a aparecer o embrião, o feto e mais tarde então uma criança. Então aí está sendo construído o corpo físico para que venha a ser habitado por um espírito, que via de regra já está sendo trabalhado pela espiritualidade genética, no sentido de que o espírito que vai reencarnar aquele corpo já está preparado para as suas necessidades evolutivas. Então nós vemos que no ser humano, que é o nosso caso, tem que haver o sexo, os órgãos sexuais do homem e da mulher, para que haja toda essa formação que eu mais ou menos disse, para que haja a formação da criança mais tarde. Mas e os espíritos? Nós vamos criar espíritos? É claro que não. Quem cria os espíritos é Deus. Criou, cria e continuará criando a seu bel prazer até quando for necessário. Deus é que sabe. Os desígnios de Deus são vedados à nossa compreensão. Deus sabe o que faz. Portanto, o espírito, quem cria, é Deus. Então não há necessidade de espírito ter sexo. Mas eu vi o filme do Nosso Lar e vi o André Luiz. O André Luiz, você estava encarnado, depois viu o André Luiz desencarnado, mas era o mesmo André Luiz. Essa é a expressão, porque o corpo, o espírito, quando desencarna, de um modo geral, ele mantém a sua forma última, a forma da sua última reencarnação, para que caia até do conhecimento quando se fizer presente. Não quer dizer que um espírito desencarnado tenha que ter sempre o corpo da última encarnação. Ele pode ter uma encarnação, um corpo de uma reencarnação muito passada, mas nós, se fôssemos videntes, não iríamos reconhecer. É por isso que nós reconhecemos os videntes, quando vê um espírito, ele sabe que é fulano, Bertano, ciclano, porque quando ele conheceu da outra vez. Então,
deixando claro, o André Luiz naquele filme estava como se fosse encarnado, que era ainda a imagem da sua última reencarnação. Querendo dizer que ele ali fosse um homem. Ele era um homem devido à sua última encarnação. Mas que os espíritos, nas suas necessidades evolutivas, eles podem se apresentar, eles podem reencarnar como homem ou como mulher. Vai depender da formação, da necessidade da sua evolução. Não é que ele vai se tornar, hoje ele é, ou aqui numa encarnação ele é homem, ele agora chega lá no mundo espiritual e se modifica para ser mulher. É a sua necessidade evolutiva que faz. Mas quando, na questão 200, quando pergunta se os espíritos têm sexo, a resposta é não. E podemos então acrescentar isso, que é espírito, quem cria é Deus. E a matéria, nós, seres humanos, é quem as criamos. Muito obrigado pela atenção daqueles que me ouviram e possivelmente mais tarde, em outras oportunidades, trarei outros comentários. Permaneçamos em paz.